do pai sentado ao lado do corpo do filho, que desde os 15 anos de idade ajudava o pai. Desde os 15 anos de idade ajudava o pai. Um filho responsável, trabalhador, estudioso. E nós ficamos nos perguntando, né? Como podemos proteger os nossos filhos? A minha filha tem 14 anos, vai completar 15 esse ano. Enquanto ela estiver sobre a minha tutela, né, sobre o meu espaço, a gente imagina muitas vezes que pode proteger. Hoje você tem a internet que invade a sua casa e você não consegue proteger os nossos filhos. Você vê uma menina de 10 anos de idade que conversava, aliás 12, que conversava com um cara desde os 10, de 25 anos, e que foi levada do Maranhão para o São Paulo, foi Rio de Janeiro. E a gente não consegue proteger os nossos filhos da porta para fora de casa. E esse depoimento desse pai, ele é muito chocante. Eu queria que você acompanhasse comigo o depoimento de um pai que atrás dele está o corpo do filho, que ele o ama, o amava. E como ele fala, ele conviveu todos os dias da vida dele ao lado do pai. No ar. Perdi para a vida humana, sabe? Ele está no céu. Para quem não conhece o João, muita gente conhecia ele em Teresina. A gente tem uma empresa de cosméticos e ele é a cara da empresa nas redes sociais. É um bom. Começou a trabalhar criancinha assim, ó, 15 anos me ajudando. Todos os dias da vida dele, ele esteve do meu lado. Ele ia fazer 23 anos, dia 21 agora. Há um tempo atrás eu tive um problema cardíaco e ele, com 15 anos, tomou de conta de uma empresa. Lutando do lado da família, um menino honesto. Pagava todas as contas deles em dia de criança. Ele disse que o maior medo que ele tinha era de dever alguém. Honrava pai e mãe. Eu mais a mãe dele somos separados. Mas ele, no momento da nossa separação, ele conseguiu ser amigo dela e meu ao mesmo tempo. Nunca escolheu um lado. Se dividia o amor entre os dois. Então, João Pedro, gente. Saibam que hoje morreu a pessoa que matou esse rapaz, matou um ser humano muito bom. Você foi muito covarde. Muito. Em ter levado a vida de uma pessoa tão boa. Você que matou meu filho, você um dia vai pagar na lei de Deus. Você fez muito mal a muita gente, cara. Você sozinho machucou muita gente. Muita, porque você está tirando uma pessoa boa de cima da terra. Você não matou um qualquer, uma pessoa que faz mal aos outros. É um cara que procurava ajudar todo mundo. A gente vive um momento difícil hoje na nossa família, com o avô dele, que é apaixonado por ele, que está internado no HGV há quase 40 dias esperando uma cirurgia. Que talvez não possa nem vir velar o neto, porque tudo falha nesse governo. O HGV não funciona, estão dando alimentação ruim para os pacientes. O avô não vai ter o direito talvez de vir velar o neto, que tanto amou. Está aqui meu filho estendido no chão e você que fez isso, eu espero que o Estado, que tem a força da polícia, que é a mão forte do Estado, procurem e prendam esse bandido. E ele pague pelo que ele fez a um cidadão de bem e destruiu muita pessoa. Ele saiu que horas de casa? Ele devia ter saído meia hora de casa. Eu liguei para ele, como eu disse, a gente atende salão de beleza, eu liguei para ele fazer uma entrega no Renascença. Ele disse, pai, eu não vou passar o pedido no computador porque vai chover, eu vou rápido, para me voltar antes da chuva. Parece que os infelizes estavam esperando meu filho sair. E atiraram no pescoço do meu filho. Talvez ele nem sentiu essa dor da morte, que eu espero que ele não tenha sentido. Um dia nós vamos se encontrar na eternidade e ele vai me falar se doeu ou não. Mas na gente tá doendo muito. Muito. Gente, eu nunca imaginei de estar nessa cena aqui, gente. Quantas vezes eu andando em Teresina passo e vejo esses cordãozinhos amarelos e essa cena acontecendo, mas você nunca imagina passar por isso. Nunca.
levaram a vida de uma pessoa boa, não é porque é meu filho não. Mas quem conhece o João Pedro, o Branco, como ele era conhecido desde pequenininho, sabe que aqui era um ser humano bom, que honrava pai, mãe, avô, avó, uma pessoa boa, carinhosa. Ele é tão bom que Deus levou para perto. Tá uma mãe e uma avó arrasada em casa, que amavam ele demais. A ficha ainda não caiu. Talvez caia amanhã, porque ele todo dia chegava de manhã e me dava a bênção. Todo dia de manhã, esse rapaz de 21 anos, às vezes, se ele passasse 3 vezes no dia, ele me pedia a bênção. E Deus o abençoou, gente. Esse menino, eu tenho certeza que ele está na eternidade do lado do Pai. Olha, seu Edson, o senhor é um gigante. Sinceramente, eu não sei se eu teria a serenidade, a força que o senhor teve em uma hora tão difícil. Essa questão da bênção, ela é muito importante quando o senhor falou. A bênção, ela significa respeito, amor, carinho, respeito, coisa que poucas vezes a gente tem hoje. Talvez a mãe ou o pai do assassino não ensinou o quanto é importante preservar a família, o quanto é importante respeitar o próximo, o quanto a bênção, um bom dia, uma boa tarde, um eu te amo, pode mudar a vida de um ser humano. O seu filho não é mais só seu filho. O Pedro, o João Pedro, ele passa a ser filho, ele passa a estar nas orações de cada pai e de cada mãe desse estado. O senhor não chora sozinho. A mãe do João Pedro não chora mais sozinha. Eu tenho certeza absoluta que milhares de pessoas nesse momento choram a dor de uma família de perder um filho tão bom, tão responsável. Se encontrasse o pai, a sua maior referência de vida, falava: benção, pai. Eu te amo, pai. Me dói. Essa normalização da morte em Teresina não pode acontecer. Como ele falou, eu passava e via esses cordões, via gente no chão, morta, e normatizava isso. Eu não consigo compreender o que a humanidade vive hoje. Num depoimento à polícia, o assassino, o latrocida, ele disse que ia disparar para cima e acabou tirando a vida de um jovem tão amável. Kilson Jones fala ao vivo agora da casa dos avós, que era uma das grandes paixões do João Pedro. Kilson, com todo o respeito, a família, a casa sua. Os nossos amigos e amigas do Bom Dia Mil Norte. Mais de 1 milhão de amigos espalhados nos 25 estados. Estamos aqui no bairro Campestre, na zona leste de Teresina. Aqui na casa da Dona Conceição, a mãe do João Pedro. Todos os dias ele chegava nesse horário, Yeldson. E a Dona Conceição era quem vinha abrir a porta para o João Pedro. Aqui está a Dona Conceição, respeitando e de já licença e muito obrigado por conceder a nossa entrada aqui. Dona Conceição, todos os dias a senhora esperava o João Pedro aqui na porta. O meu dia só começava quando ele chegava, apesar de eu me levantar às 6 horas da manhã para ir ajeitando e limpar o escritório para eles, para ele, para ela, que é minha filha, e o pai dele também, chegar. Porque assim, esse pessoal, na hora da dormida, vão para casa da namorada, do marido, e ele dormia com a mãe dele no quarto dele, que quando eles se separaram, ele ficou, dividiu os espaços. E ele chegava aqui e dizia: vovó. Ele tinha um controle do portão, mas ele fazia questão de eu abrir o portão. Aí eu já sabia o ronco da moto dele, quando ele batia, dava uma batida no portão. Eu saía correndo, que aí eu acordava de vez.
Eu só acordava, eu vi o sol saindo, eu digo, meu amor vai chegando, eu abri o portão. E antes dele entrar, ele dizia assim, benção, vó, porque ele me dava benção 10 vezes por dia para mim, mais o pai dele. Tantas vezes ele entrasse e saísse, como ele dava a benção para o pai e para mim. E ele dizia, vó, passa o café. Aí ele dizia, já fez o meu café? Eu digo, vou já fazer. A senhora ainda não fez? Eu digo, não, meu bem, eu não sei o que é que você quer com o seu café. Tem um café normal, mas o que é que você quer? Porque o João Pedro era tão especial para mim que o café dele era diferenciado dos outros. Os outros ficavam com ciúme. Porque dizia assim, por que a senhora só faz desse jeito com o João Pedro? E vocês não pedem para mim fazer igual, ele pede. Aí eu ia fazer o café dele. Comia 2 ovos de manhã. Só eu sabia fazer esse ovo para ele, porque a gema tinha que estar mole, tinha que estar inteirinha, bonitinho. E o pão, ou beiju, ou cuscuz, com queijo, ele era apaixonado por queijo. Era exigente. Ele era muito exigente. Eu tinha que botar ali na mesa, ou em pé assistindo televisão. Estava nesses programas policial, ele botava em desenho, porque ele não assistia programa policial. Fernando Conceição, João Pedro era muito perfeccionista. Tudo que ele ia fazer, bem feito. ele gostava de fazer bem feito. Bem feito, verdade. Ele não queria nenhum... Agora, um dos pontos, um dos lugares que ele mais gostava era o pai do João, acaba de chegar aqui, e a sua família toda aqui, ali está a mãe, mas um dos lugares que ele dividia o espaço o dia todo era o escritório, né? Era. Yeldson, o João, eu construí essa empresa junto com ele. Eu tenho um tempo já que trabalho com atendimento a salões de beleza no estado do Piauí, e o João veio num momento muito importante. Eu logo cedo tive um problema cardíaco e eu era sozinho e Deus na empresa. E ele aos 15 anos disse um dia para mim ali, disse, pai, me dá a oportunidade de eu trabalhar e fazer as entregas. Eu digo, João, você só tem 15 anos. Ele disse, pai, me dá essa oportunidade. E ele pegou uma moto com 15 anos de idade. Isso muita gente sabe dentro de Teresina. Ele fazia todas as entregas. E a partir desse momento ele entrou nessa empresa e foi meu braço, minhas pernas. Era a parte intelectual da empresa, sempre inovando, buscando mudar a empresa o tempo todo. A empresa cresceu muito. Cresceu. A empresa cresceu, a empresa ganhou uma nova cara, uma nova visão. E às vezes isso fazia até a gente ter discussões, porque o que é novo às vezes faz com que a gente tenha medo de enfrentar. E o João, ele vivia intensamente e ele tinha medo de enfrentar nada do que era novo, sabe? Ele aceitava os desafios como se ele tivesse realmente uma vida curta, sabe, Kilson? Então ele tinha que passar por tudo aquilo ali, naquela intensidade, naquela velocidade. Então ele procurava ocupar o tempo dele sempre com novidades, com coisas novas, novos amigos. O João, ele viveu intensamente esses 23 anos. Como eu tenho repetido e falado, a gente teve um presente de Deus por 23 anos. Eu mesmo digo que eu não sei como é que Deus me presenteou com uma pessoa como o João, porque eu não me acho digno de ser pai de uma pessoa tão boa como ele. Eu tenho encontrado a todo momento pessoas que falam de coisas boas que o João fez por ele. Eu digo, meu Deus, e muitas vezes eu cobrava mais ele aqui nos últimos tempos e ele estava ajudando pessoas. Às vezes mesmo eu dizia assim, João, que ele estava no último ano para se formar, digo, será que não tem que estudar um pouco mais, tudo? Faltou dizer, dizer pai, o algo, senhor não sabe que o senhor está me cobrando. E eu pude agora, ele morava mais a mãe, à noite passava o dia comigo e eu fui lá e via os livros dele lá, sabe? Agora, pai, quero lhe convidar para a gente ir lá no escritório, eu sei que é difícil, mas a gente andando, Dona Conceição, a família, Yeldson, faltou dizer alguma coisa para o João? A gente conversou minutos antes dele ter ido para o encontro com o pai, sabe? Esse aqui é o escritório, né?
Qual era o espaço que ele ficava aqui? Eu fico aqui, minha irmã fica aqui. Aqui era o cantinho do João. Onde era o cantinho do João? Aqui. O João gostava de ter o espaço dele aqui, ó. Tá aqui, Yeldson, o espaço onde o João ficava. Muitas revistas, livros. Aqui, se você ver, né, essa mesa monta e desmonta porque ele promovia eventos também, né? E era uma ferramenta de trabalho que ele levava e desmontava no carro. Ali o notebook dele, os 2 santinhos de proteção que ele colocava para ele lá, né? Então esse era o cantinho do João. Ele tinha esses 2 espaços. Como ele ficava mexendo com a mídia, ele ficava aqui e aqui no depósito, né? Ele fazia a questão da logística do depósito. E é onde ele visitava, né? Era, e ele às vezes se esparmava no chão, deitava, ficava gravando vídeo aqui dentro. Então eram os 2 espaços que ele mais gostava de estar, eram esses 2 aqui. Ele para ver, ele era espaçoso e ao mesmo tempo era concentrado naquela parte ali. Ele morreu, ele estava fazendo uma entrega de uns produtos, eu liguei para ele. Eu estava na Zona Sul de Teresina fazendo um atendimento e ele já tinha feito outros atendimentos e eu liguei para ele para que ele fosse fazer um atendimento no bairro Renascença. E ele estava no momento atendendo um amigo nosso aqui e o amigo saiu na frente. E o portão, por sinal, tinha dado um defeito e ele já tinha feito o orçamento desse portão. E o amigo, quando eu falei para ele a entrega que tinha que fazer, ele disse assim... Eu digo, João, faz o cadastro da cliente, leva produto assim e assim, leva a maquineta do cartão. Ele disse assim, pai, tá vindo uma chuva, é nossa cliente, eu não vou fazer o cadastro mais. Eu vou rápido porque vem essa chuva. Eu vou levar só a maquineta. Se ele faz esse cadastro, demoraria uns 4 minutos a mais, talvez ele não tivesse encontrado os bandidos na rua. Mas ele queria ir rápido por causa da chuva. E o rapaz que estava aqui saiu na frente, minha mãe abriu o portão, viu os bandidos, fugiu dos bandidos e passou a mensagem para ele, só que ele já tinha botado o celular no bolso e tinha saído. João não deixava nada pro amanhã? Nada. Sempre que a gente queria fazer uma coisa, hoje, dia de segunda-feira, nós tínhamos um workshop em Timon. Ele disse, pai, segunda eu não vou para a universidade porque eu vou participar do workshop, porque era uma cliente nova. Ele queria fazer uma excelente apresentação para deixar uma boa impressão para essas clientes, sabe? Então, ele era isso, sabe? Ele era a cara da nossa empresa. Ele era moderno, ele era muito educado, ele era um menino muito bom. Não é porque eu sou o pai do João, não, mas se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir quem era o João. O João era um menino muito bom. Ele nasceu desde criança muito abençoado. Ontem, no nosso primeiro teste de 7 dias, estava a professora de catecismo dele falando que até para se crismar, ele veio antes, queria se crismar antes, era como se ele tivesse uma pressa de fazer tudo. Alguma pergunta, Yeldson? Fique à vontade. Estamos aqui visitando todos os espaços do escritório, onde o João ficava. Aqui era o espaço onde, mais uma vez, mostrar aqui. Aqui era onde o João ficava, aqui a cadeira, o notebook, ali o capacete no dia do ocorrido. São duas perguntas, Kilson. Uma é que eu tive a informação que ele tinha um sonho de trabalhar com produção de TV, um sonho de trabalhar com produção de eventos. E a segunda, como é que ele tem acordado, como é que tem sido a falta de ouvir o pedido de bênção do João Pedro? O João tinha um sonho, trabalhar com produção de TV, em TV, e do dia do ocorrido para cá, como é que o senhor tem pensado a respeito disso? O que tem pensado na sua cabeça? O que tem passado pela sua cabeça? Tem dormido? O que tem pensado? Que o João Pedro tinha um sonho de trabalhar em TV, com produção? Ele esteve na TV Meu Norte aos 12 anos dando entrevista, né? Aos 12 anos, o João Pedro foi para São Paulo, a gente não acreditava. Ele foi passar 4 dias em Guarulhos, patrocinado pela editora Abril, pelo um vídeo que ele produziu sobre gravidez precoce, né? Com 12 anos de idade. E esse vídeo ganhou o Nordeste, depois ele foi disputar esse vídeo no Brasil inteiro. E quando voltou,
A Raquel, repórter de vocês, vocês podem procurar as fotos que ele está lá dando entrevista. Está no ar. E depois disso ele se descobriu gostando de produção. E no início era uma briga enorme minha mais ele com isso, sabe? Porque você sabe quem é produtor trabalha na noite, tudo. E a gente que é pai tem muito medo da noite, né? Do que a noite oferece e tudo. E a gente, durante os primeiros anos, tinha muita briga por causa disso. Eu cobrava muito do João essa coisa de sair à noite, de ir muita festa, tudo. E esse ano eu me permiti, quando eu vi que realmente ele gostava, ele me convidou antes do carnaval para ir um carnaval ali no centro. E eu fui com ele estava produzindo esse carnaval. E eu vi que realmente... Coloco lá ele, o nosso bloco. Isso. Então, ele inteiramente trabalhando, produzindo. E os amigos dele vinham me abraçar e falar bem de mim, porque ele falava bem de mim. Então, eu ficava assim, eu digo, poxa, tanto que eu proibi ele de vir para essas coisas. Então, ele podia ter saído de casa chateado e chegava aqui e ainda falava bem de mim para os colegas, né? Para ver como era o coração dele. Porque muitas vezes eu insistia para ele não ir. Ele podia chegar lá de cabeça quente e falar para os amigos que o pai estava proibindo tudo. Não. Os amigos iam dar o meu encontro, me abraçar e dizer que era um orgulho estar me conhecendo. Saber que eu era o pai do Branco, que ele era apelidado por criança, pelo professor de escolinha de futebol, por ser canhoto, e era o pai do Branco, o Branco lateral da seleção brasileira, né? Um rapaz que praticava esporte, envolvido com o pessoal do voleibol. Ontem teve uma homenagem para ele. Então, o João Pedro, ele queria muito trabalhar com essa questão de produção. Ele fazia o curso de Direito, e para você ver como é as coisas, ele disse que não queria trabalhar com nada de criminalidade na parte de Direito. Ele não se via fazendo isso. E o crime o levou o meu filho, né? O que eu queria falar, Iel, se você me permitir esse espaço, esse já é o pai que está revoltado com a situação, é saber que a pessoa que tirou a vida do João, eu não sei se é verdade, é um latrocida já. E eu me pergunto, é verdade, né? Aquele rapaz que tirou a vida do meu filho me parece ser uma pessoa pobre. Como é que aquele rapaz conseguiu sair da cadeia tão rápido para cometer mais crimes? Eu queria muito, e essa coisa que eu mais queria na minha vida hoje era saber o nome do magistrado, se foi mulher ou homem, que deu essa sentença para libertar esse rapaz, sabe? Eu queria pedir para esse magistrado, se ele tiver filho ou filha, que ele vá lá no quarto dele, se ele já acordou, e dê um abraço muito forte nos seus filhos, sabe? Se os filhos dele não moram mais com ele, que ele ligue e diga que o ama, que peça uma bênção como o João Pedro todo dia me pediu. Para que ele saiba, ele e os outros mais que soltam todas essas pessoas que não procuram deixá-los presos, que isso dói demais. Que eles pensem só... Porque a gente tem a impressão que todos os juízes são pessoas que vivem bem, com casa com segurança, com filhos que vão e voltam para o colégio com mais segurança do que os nossos. Então, eles pensem, falam que o código é caduco, mas eu vejo gente cumprir uma pena enorme, com crimes menores. E esses latrocidas, esses traficantes estão sendo presos e soltos direto. Como é que isso acontece? Então, esse é meu grito de justiça. Eu não quero... Vocês já ouviram, muitas vezes a pessoa diz, eu não quero que a morte do meu filho seja em vão. Não é a primeira vez na TV que vocês ouvem coisas assim. Então, eu peço a vocês que não deixe ser mais um grito em vão. Amanhã, na terça-feira, a gente vai fazer um encontro com várias pessoas, uma vigília no Parque da Cidadania. E, Aldson, o pai agora passa a escutar você. Será no encontro, vou colocar aqui o fone. No Parque da Cidadania, pai? Seu Edson, será no Parque da Cidadania? Passa a escutar você, ok? A gente vai falar já desse encontro, seu Edson, mas eu queria que o senhor me ouvisse de pai... Exatamente, a gente... Eu queria que o senhor me ouvisse de pai para pai. Eu sou pai de uma... Mexe comigo. Eu sou pai de uma menina de 14 anos, sabe? E todos os dias da minha vida, eu acordo para protegê-la de alguma forma. E quando eu vejo a sua serenidade, a tranquilidade em falar sobre isso, talvez eu não tenha ou não teria
em perdê-la, do tamanho do amor que eu sei que o Senhor também tinha pelo João Pedro. Saiba primeiro que o João Pedro, ele não é mais só filho seu, ele não é mais só neto dessa avó, desse avô, ele passa a ser de todos os piauienses, sabe? Essa sua fala é muito forte porque nos remete a muitas coisas, sabe? Aí não é só a caneta do magistrado, é a caneta de muita gente que deixou de funcionar quando precisava funcionar. A história do João Pedro, ela não pode ser só mais uma. Ela tem que ser a história para o povo do Piauí. Ela tem que ser a história de cada pai, de cada mãe que dá a própria vida para proteger o seu filho. Ela tem que ser a história a ser contada de um filho dedicado, responsável, que por mais de 10 anos pôde ajudar o pai, não, por mais de 8, 9 anos, pôde ajudar o pai e a família, que enquanto a gente tem um monte de filho que não respeita pai, ele tem um filho que dá bênção ao pai todos os dias. Enquanto tem um monte de filho que não quer progredir na vida, ele era um garoto que ajudava desde os 15 anos a família. Era um filho que no meio de uma divisão no casamento, ele optou por não dividir e mais, ele optou por unir os dois pelo amor, né, pelo respeito, pela dedicação. Então ele é um grande exemplo de um filho. E a sua fala é muito importante. A cada um magistrado, a cada juiz nesse país, que quando for assinar a libertação ou a liberdade daquele que tem 8 processos nas costas, por favor, lembre do que o seu filho pode ser a próxima vítima dele. Quando você acordar, juiz, que não são todos no nosso país, dê um beijo no seu filho e diga que o ama. Quando você for dormir, faça a mesma coisa. Quando você tiver um tempo, ligue para o seu filho e diga que o ama. Porque quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente passa a pensar no próximo. Talvez, se esse bandido marginal, que por 8 vezes esteve preso e 8 vezes esteve solto, talvez o João Pedro pudesse estar trabalhando aqui comigo no programa, ou na televisão, ou podendo produzir o que ele amava mais fazer, que era produzir eventos. Obrigado primeiro por receber a nossa equipe. É um momento tão difícil o Senhor ter aberto as portas da casa de vocês para a nossa equipe. Só me dá imensa gratidão do trabalho que a gente realiza diariamente e ter o respeito de uma família como a sua. Eu vou orar todos os dias pelo seu filho. Ele está nas minhas orações e nas orações de todos os piauienses que nos assistem. Obrigado por ter colocado ele no mundo, viu, seu Edson? Muito obrigado. Yeldis, todo dia nas minhas orações eu tenho agradecido a Deus por ter me dado o prazer de ser o pai do João Pedro. Sabe, eu às vezes fico olhando o Senhor porque eu fui o pai de João Pedro, eu merecia ser pai de João Pedro, pela pessoa que o João Pedro foi, sabe? Então hoje eu preciso me melhorar mais ainda, sabe? Eu tenho que ser melhor, porque Deus me permitiu ser pai do João Pedro 23 anos. Então, todos os dias da minha vida agora eu tenho uma missão de me melhorar e procurar melhorar as pessoas, sabe? Porque era a missão que o João Pedro queria e que a nossa família tem que honrar isso a ele, sabe? Então, outro recado que eu deixo, Yeldis, para os pais, como eu disse, ele começou a trabalhar com produção de evento e eu criticava muito, não compreendia. Por proteção. Então, assim, você pai, você mãe, que vê seu filho ter sonhos diferentes dos que você tem para ele, vivencie o momento com o filho. Vai lá, participa. Se ele não gosta da música que você gosta, vai e ouve com ele. Eu fazia isso com o João, sabe? Vai na festinha que ele vai, conhece os amigos, faz a festinha na sua casa mesmo, traz os amigos para conhecer. Participa da vida dele. Eu tinha 19 anos que eu tinha jogado voleibol, ele me levou para jogar esse ano. A areia deu no meio da perna, não conseguia nem me mexer direito e fiquei jogando com ele, né? E isso ele contou que ficou muito feliz para os amigos dele, eu estar lá participando. Então, às vezes, no final de semana, a gente quer só o final de semana da gente e quer que o filho acompanhe a gente, mas a gente não quer fazer o programa dos filhos. Então, assim, você pai vai lá e faz o que seu filho também faz, aproveita que é muito bom. É muito curto. Ele só tem uma juventude diferente da que você teve,
mas eles são pessoas boas. Isso não significa... eu estava falando ontem no voleibol, que eu fui para uma homenagem, quando ele colocou tatuagem, né? Eu tinha, para mim, que colocar tatuagem era sinônimo de ser uma pessoa irresponsável. E não tem nada a ver. Colocar um desenho no corpo, porque eles gostam, ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de respeitar. Ele era o mesmo menino, ele só queria ter aquele desenho no corpo. Então, a gente às vezes critica a forma que os filhos da gente são hoje, porque a gente foi criado de outra forma. É isso aí. Seu Edson. Então, pai, mãe, não deixa seu filho sozinho no Novos Sonhos, não. Vai junto. Seu Edson, só para a gente fechar, só para a gente fechar aqui, primeiro, se o senhor pudesse, e se ele estivesse ouvindo, o que você gostaria de falar para ele na última vez? E essa é a mãe ou é a avó dele completamente consternada? Perdão a pergunta, que eu não a conheço. Aqui é a mãe dele. Aqui é a mãe do Branco, a mãe do João. O que eu queria dizer para ele, e ele sabe, e para os pais que são separados, que o sonho dele era ver isso aqui, a gente se perdoar. E a gente não permitiu em vida que ele visse isso aqui, sabe? Hoje eu tenho uma outra pessoa, mas a Rosilene é minha amiga novamente. Durante 9 anos ele lutou por isso aqui. Queria muito ver esse abraço agora de vocês. Então você, pai e mãe separado, não guarde essa mágoa, que a mágoa é um veneno que só mata quem tem. É como tomar um veneno. Eu sei que uma separação dói, mas você não sabe o tamanho que é o perdão. O perdão completa. E hoje o João não está aqui para completar esse abraço. Mas eu sinto a presença dele aqui, me abraçando, mas a mãe dele. Pois abrace, pai. Abraço então, você, como pai e se mãe fosse o João. separado, se permitam um abraço. Filho, eu não tenho que tirar o meu menino. Eu me tiraram o meu filho. Foi muito dolorido, Senhor, muito dolorido. O João tá melhor que a gente, assim. A homenagem será amanhã, pai? A homenagem vai ser amanhã, às 17 horas, no Parque da Cidadania. A gente vai ter o 3º dia de terço, do 7º dia. Eu queria muito pedir à imprensa lá, sabe? Nós iremos. Para que a gente possa cobrar a justiça. O Grupo Meu Norte irá. Para que vocês não estejam na outra semana em outra casa, fazendo uma reportagem com mais um pai, mais uma mãe que perdeu um filho. Okay. Ou alguém que perdeu um ente querido, sabe? Seu Edson, eu quero poder lhe dar um abraço mais breve novamente possível, a cobrança fique, é um secretário jovem. Um abraço de pai para pai. Eu quero. Você não sabe como um abraço e uma palavra de conforto ajuda no momento desse. Eu quero pedir também às pessoas que entram no Instagram da empresa, é muita mensagem no WhatsApp, eu não consigo responder todas. Não pense porque não estou querendo responder, porque eu não consigo responder todos. Eu tento. Compreendo. E fica aqui, gente, eu estou lendo todas, muitas vezes não consigo responder e vou tirar uma hora para responder todos, sabe? Um forte abraço. Sinta-se abraçado por todo o Piauí. Sinta-se hoje a gente já abraçado começa, por cada pai, como cada eu mãe. ensinei ele, a trabalhar. Sinta-se abraçado por cada pai e cada mãe, seu Edson. Sinta-se abraçado, todo o estado do Piauí. Um forte abraço, eu não tenho nem o que falar. Sim. Estou completamente arrasado aqui, sabe? Muitas vezes, Kilson, quem está em casa não entende o tamanho Se os pais que já estiveram na situação que eu estou podendo... Sim, pois não, Edson. Muitas vezes, né? Eu agradeço mais uma vez o respeito e principalmente, o pai da moça foi lá principalmente a oportunidade de poder conhecer esse pai, né? De conhecer essa mãe. É duro, né? A gente tem visto cada vez mais esse jovem que assassinou esse... Não sei nem o que falar desse cara que tira a vida de um jovem tão lindo como esse. Ele é muito fruto de uma coisa chamada falência familiar. Quando os pais não dão limites, quando os pais não acompanham o dia a dia dos filhos, a rua é que ensina.
E muitas vezes a rua ensina para o mal. A rua ensina para o que é ruim. Eu me emocionei aqui de falar porque a gente consegue educar e proteger os nossos, mas se a casa do lado não fizer isso, essa roda não funciona. Não funciona. A minha filha, quando for sair daqui a alguns anos, ela vai topar e trombar com alguém que não teve a mesma educação, o mesmo amor que eu dedico à minha. O mesmo amor e a dedicação que seu Edson dedicou ao João Pedro. E é por isso que a mão do Estado tem que ser forte, dura e pesada. Para deixar elementos como esse que não podem viver em sociedade, que não querem trabalhar, que não querem contribuir com a sociedade, que não querem, Dior, ajudar o dia a dia de cada cidadão, de cada pai de família. Então eu peço encarecidamente a cada pai policial militar, né, a cada mãe policial militar, policial civil, a cada membro da segurança pública desse Estado, trabalhem cada vez mais fortes, mais empoderados, para a gente eliminar essas facções criminosas do nosso convívio. São elas que estão tirando a vida de Joãos, de Pedros, de Marias inocentes, para alimentar cada vez mais essas organizações criminosas. Forte abraço no senhor seu Edson e em cada pai e cada mãe desse Estado. Eu vou para o intervalo e volto já. Obrigado, Kirsten.